a quem quero agradecer por esses dias aqui na condução das celebrações dessa comunidade, leigos e leigas que passaram aqui também trazendo a sua mensagem, ajudando nesse retiro espiritual que a comunidade Santo Antônio está vivenciando, ao conselho dessa comunidade que preparou tão bem esse trezenário e hoje a festa de Santo Antônio. Irmãos, irmãs, devotos e devotas do glorioso Santo Antônio. Ontem estávamos a celebrar a última noite desse trezenário e na primeira leitura tinha uma pergunta que o profeta Elias fez ao povo de Israel: até quando caminharão mancando sobre duas pernas? E ali estavam presentes 450 profetas dos Baals, ou seja, dos falsos deuses, e restava apenas um único profeta de Deus, que era o profeta Elias. E ele fez então uma proposição, dizendo: vamos fazer o sacrifício de 2 animais. Eu ofereço um ao Deus e vocês oferecem aos seus Baals. Eram 450 profetas dos Baals. E eles concordaram, mataram o novilho, esquartejaram as carnes, colocaram sobre o altar e ficaram o dia inteiro rezando, gritando, clamando, pedindo para que os Baals respondessem, aceitando a sua oferenda, aceitando o seu sacrifício, mas nada aconteceu. Elias, já na última hora do dia, ao entardecer, ergueu o altar com as pedras sagradas que tinham sido destruído, colocou o animal do sacrifício e mandou jogar 3 vezes água. Pode jogar água, mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez. E fez ao redor do altar uma vala, né, onde encheu de água. E agora ele se colocou diante de Deus e fez a sua oração. Pediu ao Senhor que se manifestasse ali. E quando ele termina a sua oração, um fogo desce do céu e consome as carnes, as pedras e a poeira, a água que estava ali. E assim então, todo o povo que viu aquilo disse: o Senhor é Deus, Ele é o nosso Deus, o Senhor é nosso Deus. E hoje, caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez Elias se coloca em oração para pedir chuvas. Não sei se vocês ouviram. Ele subiu ao Monte Carmelo e lá ele se colocou em oração. Elias hoje nos ensina como devemos nos colocar diante de Deus numa atitude de oração. Ele sobe e se prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. Nós começamos a Santa Missa, todo mundo de pé. Invocamos a Trindade Santa, reclinamos a cabeça um pouquinho e pedimos perdão a Deus. Ouvimos a palavra, estamos na homilia, mas na hora que acontece a consagração, qual deve ser a atitude de todos nós? Ajoelhar-nos diante do sagrado, ajoelhar-nos diante de Deus, nos prostrar diante do Senhor.
Quando nós compreendemos isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós entendemos que nas espécies do pão e do vinho consagrado já não é mais pão, já não é mais vinho, é Cristo, a divindade do céu que está entre nós. E por isso então, nós precisamos nos curvar diante de Deus para adorá-lo, para clamar, para pedir, para fazer as nossas orações. Então, todos nós, hoje, somos ensinados por Elias como devemos nos direcionar a Deus. Nós não somos dignos de ficar em pé diante do Senhor. Nós não somos dignos de erguer a nossa cabeça e ficar olhando para o Senhor. Mas como Elias nos mostra, nós precisamos sempre nos humilhar diante de Deus. Não porque Deus se alegra da nossa humilhação, mas porque nós nos reconhecemos ser tão pequenos, tão indignos da presença de Deus, que nós então nos encurvamos e encurvados, com o rosto por terra, de joelhos, nós clamamos aos céus, nós pedimos a Ele a força, a graça, as bênçãos que nós necessitamos, e aqui Ele pediu chuvas para aquele momento. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, outra coisa muito importante, Ele rezou confiante de que ia receber, por isso preparou. O outro servo disse: olha, preparem, porque nós vamos descer o quanto antes para a chuva não nos acompanhar. Essa é uma oração daquele que não duvida do poder de Deus. Por isso, ontem, quando Elias faz a oração, a diferença entre o nosso Deus e os Baals, ou seja, os falsos deuses, é que você pode passar o dia inteirinho rezando e que nada de extraordinário vai acontecer. Você pode fazer uma série de coisas que lhe mandarem fazer, mas nada de extraordinário vai acontecer, porque esses deuses não existem, são falsos. Porém, quando nós nos voltamos para o Deus verdadeiro, Jesus um dia vai dizer aos seus discípulos: quando rezarem, quando orarem, já rezem com a certeza no coração de que já estão recebendo a graça. Não duvide do poder de Deus. Ele que vê, que escuta, Ele atende às nossas orações, os nossos pedidos. Então a diferença entre o nosso Deus e os falsos deuses é que o nosso Deus nos vê, é que o nosso Deus nos escuta, é que o nosso Deus nos atende, se aquela prece, se aquele pedido for para o nosso bem. Por isso Jesus também disse em uma outra ocasião: vós pedis, mas pedis mal. Devemos saber o que pedir a Deus. Salomão, quando Deus perguntou a ele o que ele queria, ele disse: Senhor, dai-me sabedoria para cuidar bem deste povo. Dai-me sabedoria. O que é que nós temos pedido a Deus, caríssimos irmãos e irmãs? O que é que você tem pedido a Deus pela intercessão de Santo Antônio durante essas 13 noites que você veio, com chuva ou sem chuva, mas estavam aqui? O que é que você tem pedido a Deus? Na sua oração, na sua fé, por meio da intercessão de Santo Antônio, o que é que você tem pedido ao Senhor? Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, saber o que pedir para que sejamos alcançados pela graça
e pela misericórdia do Senhor. Por isso, hoje, no Evangelho, Jesus ensina os seus discípulos. E hoje, Ele ensina a todos nós. Nós somos os seus discípulos nos tempos atuais. Então, Jesus vai dizer aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Se a sua justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ora, os mestres da lei eram conhecedores das Sagradas Escrituras. Dizem os relatos bíblicos que nas franjas das vestes dos doutores da lei tinha escritos bíblicos. Eles andavam com escritos bíblicos. E lá em Israel, Jerusalém, no Muro das Lamentações, ainda hoje, os judeus amarram uma caixinha na testa. Quem já viu isso? Eles amarram uma caixinha e fica assim, ó. Ali está citações da Torá, e ali diante do Muro das Lamentações, com aquela caixinha amarrada na testa, eles estão pedindo para que a palavra de Deus entre na sua mente, no seu coração e se transforme em ações. Visivelmente se vê, eles externam a forma de orar, mas lá nos antepassados, nos tempos de Jesus, eles faziam isso também, mas Jesus conhecia os seus corações e sabiam que não basta expressar uma religião com sinais externos, mas é preciso viver a sua religião a partir do coração. Por isso que a nossa justiça seja maior do que os mestres da lei e do que os fariseus. Para nós hoje, caríssimos irmãos e irmãs, esse evangelho continua atual. Que o nosso testemunho, que a nossa vivência seja realmente um testemunho, uma vivência de alguém que esteja comprometido com o projeto de vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos então, não porque somos melhores, mas porque somos cristãos, precisamos dar um bom testemunho, precisamos viver verdadeiramente a nossa fé, e a nossa fé, ela deve se tornar uma realidade na convivência fraterna. Olha o Papa Francisco dizendo: Fratelli tutti, somos todos irmãos, e por isso Jesus no Evangelho vai dizer: eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. E lá no finalzinho do Evangelho, ele diz: procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mas ele ainda diz para nós hoje, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós estivermos levando a oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. A oferta agradável a Deus é aquela daqueles que se aproximam do altar com o coração puro. Aquele que se aproxima do altar com o coração em comunhão com todos os irmãos. Não adianta você trazer muitas ofertas para o altar se o seu coração não está em comunhão com seus irmãos.
Permitam-me fazer uma pequena comparação. Eu não sei quem trouxe, nem estou julgando, mas apenas uma comparação para ilustrar ainda mais essa nossa homilia. Não adianta trazer esse saco de pães e colocar nos pés de Santo Antônio, se você tem dificuldade em oferecer o pão do perdão para algum dos seus irmãos. Esses pães, eles não vão te salvar. Esses pães não vão mudar a sua vida, mas mudaremos a nossa vida quando nos alimentamos do pão da palavra, do pão da Eucaristia, e a partir deste alimento salutar, nós nos tornamos então nesse mundo imagem e semelhança de Cristo. Esse pão se torna então pão de vida, pão de solidariedade, pão da fraternidade. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, Santo Antônio matou a fome de muitas pessoas. Não foi com o pão de sal que aqui está, mas matou a fome de muitas pessoas com o pão da palavra, com o pão do testemunho, com o pão da caridade, com o pão da misericórdia, com o pão da bondade, com o pão do acolhimento. Santo Antônio matou, caríssimos irmãos e irmãs, a fome, a necessidade de muitas pessoas com o pão da oração. Santo Antônio foi um homem de oração, simplicidade e oração. Viveu o seu pouco tempo de vida seguindo os passos de Jesus Cristo por meio da espiritualidade franciscana. Por isso, amados irmãos e irmãs, ouçamos atentamente o que a palavra de Deus nos diz nessa noite e nos exorta justamente nessa festa do glorioso Santo Antônio, que nós possamos sair daqui desejosos de nos tornar bons, verdadeiros discípulos de Jesus, moldando a nossa vida a partir dos seus ensinamentos e buscando cada vez mais exercitar ao longo da vida esses ensinamentos, e assim como Santo Antônio, que nós possamos todos os dias oferecer para os nossos irmãos, aqueles que até mesmo são difíceis em nossa convivência, o pão da misericórdia, o pão da bondade, o pão da paz, o pão da concórdia. Então, quando você, no final dessa missa, receber esse pão abençoado, que você possa levar para uma pessoa muito especial na sua vida. Lembre da pessoa que mais precisa do pão misericordioso de Deus, que mais necessita do pão da paz, que mais necessita do pão da esperança, e que você possa então levar esse pão e dizer: olha, aqui é o pão de Santo Antônio, é um pão abençoado, e Santo Antônio intercede pela sua vida. Então não receba o pão e sai comendo assim, como se estivesse morrendo de fome. Não, receba o pão como aquilo que de fato ele é. Ele é um sinal sagrado. Ele é um sacramental da igreja, e por ser um sacramental, ele carrega consigo a bênção de Deus, e por isso então ofereça esse pão para aqueles que você sabe que estão necessitados de alimentar a fé, de alimentar a confiança, de alimentar a esperança, de retomar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem pessoas que têm a tradição de colocar o pão na farinha, para passar esse ano todinho sem faltar comida dentro de casa. E é verdade, fica só com um pão para colocar na farinha, mas distribua os outros para aqueles que vocês sabem que estão precisando desse pão abençoado de Deus. E no gesto de doar esse pão,
que você também doe um pouquinho do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu desejo de se tornar uma pessoa justa, construindo verdadeiramente uma fraternidade, pois o tema dessa festa é com Santo Antônio, chamados a servir em fraternidade e missão. Eis aí, caríssimos irmãos e irmãs, o chamado de Deus para todos nós, a exemplo de Santo Antônio. Sejamos então multiplicadores da graça de Deus e que possamos espalhar por onde nós passarmos essa bênção que vem do Senhor. Que sejamos então como Santo Antônio, aquele que alimentou os famintos com o pão da palavra, aqueles que alimentou os famintos com o pão da esperança, aquele que alimentou os famintos com o pão da fé. A sua fé, a nossa fé, seja então o sustentáculo para tantas pessoas que estão perdendo a fé ao longo dessa caminhada. Parabéns a você que veio durante as 13 noites participar desse novenário. É sinal de que vocês têm fé. Cultive essa fé e que a partir dessa sua experiência de fé e devoção a Santo Antônio, que você possa então alimentar tantas outras pessoas que necessitam deste pão que está faltando na vida de muitas pessoas. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, nutrimos-nos por meio de uma oração sincera e não esqueçamos que o rosário é o caminho para aqueles que querem uma vida de santidade. Sejam fiéis à oração do Santo Rosário. Reze diariamente o Santo Terço. Mergulhem na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e por meio desse mergulho nos tornemos cada vez mais pessoas desse mundo que semeiam o pão da paz. Peçamos a Santo Antônio que interceda por nós, que interceda por essa comunidade, pelas famílias que moram nesse bairro, pela nossa paróquia e pela nossa diocese, para que sejamos todos nós, bispo, padres, leigos, todos nós, aqueles que levam no coração e nas mãos o pão da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.